Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da EAD Unicesumar. Ele tem como formato resumo expandido. A minha orientadora do TCC é a professora especialista Elaine Patrícia Ferreira e a coordenadora de curso é a professora mestre Márcia Maria Previato de Souza. Ele tem como título principal o lúdico como ferramenta docente na educação infantil, a construção de uma aprendizagem significativa. Eu sou Lucas Henrique da Silva Souza, RA 191 199 19 5 e sou do Polo de Adamantina, estado de São Paulo. Qual é o objetivo geral do meu TCC aqui, desse resumo expandido? É compreender a importância do uso de ferramentas lúdicas pelos docentes da educação infantil, propondo a assimilação do concreto e, por meio da prática lúdica, construir uma aprendizagem significativa. E esse estudo ele justifica-se pela necessidade dos docentes da educação infantil usarem as práticas lúdicas como forma de subsídio da prática docente, de modo a contribuir com o desenvolvimento integral dos pequenos, bem como ao final do processo as estratégias adotadas possam subsidiar as ações do cotidiano. Haja vista que essa é a primeira etapa da educação básica, e ela é de extrema importância na vida da criança. Por quê? Porque aí se inicia o processo, de ensino-aprendizagem, e a criança ela já acompanha, a ludicidade já acompanha a criança ao decorrer do tempo, né? Tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar, a ludicidade ela vai acompanhar, porque depois que a criança ela sai da educação infantil, ela entra ali nos anos iniciais do ensino fundamental, depois vai para os anos finais do ensino médio, e a ludicidade ela vai sempre acompanhar a criança, porque tudo que ela viveu na educação infantil, essa ludicidade que ela vive ali na educação infantil, que ela traz no ambiente escolar, ela vai, ao decorrer da sua vida, ela vai desenvolver essa ludicidade. Por isso que ela está presente em todas as fases do ser humano, e aí é importantíssima para o desenvolvimento integral, de todos os indivíduos. Trago para vocês o meu problema diante desse resumo expandido desse TCC. Será que é possível afirmar que os jogos e as brincadeiras, enquanto instrumentos pedagógicos do professor, são considerados atividades importantes para a aquisição do conhecimento e, por meio do prazer do raciocínio lógico, favorece o desenvolvimento da criança na construção de uma aprendizagem significativa? Então, será que esses jogos, as brincadeiras, elas são importantes para a criança ela adquirir o conhecimento, para a criança ela adquirir uma aprendizagem significativa? É isso que a gente vai ver ao decorrer desse resumo expandido. Aqui começa a fundamentação teórica. A educação infantil atende crianças de 0 a 5 anos, que se caracteriza pelo início da construção da autonomia e do desenvolvimento das estruturas integrais dos alunos. Nesse sentido, a criança chega no ambiente escolar trazendo a brincadeira e o brinquedo como eixos de necessidade cotidiana, promovendo o desenvolvimento no processo de ensino. Então, olha aí aonde a palavra-chave lá que eu já tinha falado no começo, desse vídeo, que a criança ela já traz uma vivência do ambiente familiar para o ambiente escolar. Então, ela já traz o brinquedo, a brincadeira já é parte ali do convívio familiar dela. Então, ela vai adquirir isso também na educação infantil. Ela vai trazer isso para a educação infantil e, por meio desses jogos, da brincadeira, que o professor ele pode usar isso como uma ferramenta para a sua prática docente, porque a criança já vem carregada. Então, já é mais fácil o professor aliar a sua teoria com a prática e aliar isso no seu planejamento pedagógico. Então, o professor assume um papel importante nesse processo, no qual deve desenvolver planejamentos pedagógicos que foquem no educar de forma significativa, onde a criança assimila o aprendido pelo brincar com a sua realidade. Então, olha aí já o lúdico se fazendo presente na prática docente do professor. Ele vai ter que focar, os conteúdos, alinhar ali os conteúdos da sala de aula, os conteúdos que está no planejamento curricular da escola, com o brincar, e isso vai fazer com que a criança ela assimile com a sua realidade. Lá, quando ela sair da educação infantil, quando ela enfrentar o seu mundo, vamos dizer assim, entre aspas, ela vai alinhar isso com o que ela aprendeu ali na educação infantil. Então, partindo desse princípio, entende-se que o educador deve oportunizar aos alunos momentos de encontro com a realidade, trabalhando com atividades pedagógicas por meio da brincadeira, contribuindo para o aprendizado futuro da criança. Marinho e Bugesse, 2007, esclarece que a escola deve oferecer aos alunos atividades que privilegiem a prática lúdica, e aos educadores cabe a missão de fazer da ludicidade um dos eixos norteadores da prática pedagógica. Então, olha aí a importância, que duas autoras elas enfatizam isso. Elas enfatizam que os professores eles devem trazer a ludicidade para a sua prática pedagógica. Por quê? Porque a ludicidade é que vai fazer com que o aluno ele se desenvolva melhor nas atividades. A ludicidade vai fazer com que os alunos tenham um progresso maior na sua aprendizagem.
Diante disso, os professores têm a responsabilidade de proporcionar os momentos de brincadeira com os alunos, alinhando as variadas estratégias do lúdico com os conteúdos curriculares da escola, proporcionando assim uma eficácia na interação do aluno com a atividade proposta. Né? Aqui que entra aquele famoso currículo da escola, né? Que os professores falam que tem que seguir as apostilas, tem que seguir o planejamento curricular da escola, mas não, você pode também seguir tanto os conteúdos curriculares da escola, como também atrelar, né, alinhar ali a ludicidade com os conteúdos da escola. Então, por isso que é importante você, né, ter o seu planejamento ali e tentar alinhar, fazer. Quanto mais você usar o lúdico na educação infantil, nos seus planejamentos da educação infantil, vai ser importante para o seu aluno ao final do processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, a ludicidade torna-se um instrumento pedagógico da prática docente nos momentos de brincadeira, pois pelo ato de brincar, a criança aprende na motivação da alegria e do prazer, descobrindo os segredos que a vida engloba numa busca constante por conhecimentos. Friedman, 2003, página 3, diz que dentro da escola acredita ser possível o professor se soltar e trabalhar os jogos como forma de difundir os conteúdos. Olha aí como Friedman, né, entrelaça um ponto importante, porque dentro da escola o professor ele tem que dar asas, vamos dizer, à imaginação, à criatividade. Assim como a criança ela dá asas à imaginação, o professor também pode fazer isso. Usar a ludicidade como uma ferramenta, né? Eu mesmo sempre uso a ludicidade como uma ferramenta importante, né, nos meus planejamentos, em tudo que eu vou fazer atrelado à criança, eu sempre tento usar a ludicidade, porque a criança ela aprende melhor pela ludicidade do que se você só ficar ali no papel físico, né, naquela coisa da mesma rotina sempre. Então, por isso que é importante usar os jogos, as brincadeiras, né, dentro da educação infantil. Dessa forma, as escolas de educação infantil devem criar estratégias em que os docentes utilizem a ludicidade como ferramenta facilitadora da aprendizagem, considerando os jogos e os brinquedos como elementos centrais no processo de construção do conhecimento. E para concluir esse resumo expandido, né, analisaremos que, diante dos fatos, podemos afirmar que as práticas lúdicas devem ser incorporadas no ambiente escolar, buscando benefícios que se concretizem em processo ensino-aprendizagem de forma prazerosa e significativa. Assim, as estratégias com a ludicidade precisam ser trabalhadas cada vez mais nas escolas primárias, para que as crianças possam, enfim, encontrar o equilíbrio entre o real e o imaginário, possibilitando uma aprendizagem de eficiência. Né? Olha aí uma conclusão, né, resumindo tudo isso que a gente já falou ao decorrer das fundamentações teóricas, né, lá dos objetivos. Será que, né, o professor ainda tem dúvida de que a ludicidade é importante para a sua prática pedagógica? Por fim, trago as palavras-chave, né, que é a brincadeira, o instrumento, desenvolvimento e papel do professor. Aqui também tem as referências das citações, né, que ocorreram ao decorrer da fundamentação teórica. Deixo aqui os meus agradecimentos, né, que quero agradecer primeiramente a Deus por ter sido minha sustentação durante toda essa graduação, aos meus pais, à minha irmã, que não mediram esforços e me apoiaram durante todo o curso. Agradeço aos professores e à coordenadora do curso, que me fizeram acreditar cada vez mais em mim. E, por fim, agradeço a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a conclusão desse curso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu TCC de Pedagogia da EAD Unicesumar do ano de 2022.